Bem, o Peiroteu é daqueles casos, e como é um caso realmente longínquo, se calhar a melhor forma é mesmo a estatística, são os números. E há um número que é de tal forma contundente, retumbante, que acho que qualquer jovem, por muito jovem que seja, ficará impressionado, que é o Peiroteu no Campeonato Nacional. É o melhor marcador de sempre da história do Campeonato Português. Tem 331 golos em 197 jogos, mas o dado que é mais espantoso é a média por jogo em jogos de campeonato, média de golos por jogo em jogos de campeonato. São 1,68. Ora, esta é uma média que basicamente nunca ninguém conseguiu repetir na história do futebol mundial. Portanto, isto é um bom cartão de visita do Peiroteu. É o jogador no mundo com a melhor média de golos por jogo em encontros de campeonato nacional. Nem Pelé, nem Gerd Müller, ninguém. Basicamente é um número até agora imbatível e, portanto, penso que este número significa muito, como também significa para os sportinguistas o facto de ter sido 5 vezes campeão nacional, ganhar 4 taças de Portugal, no fundo decidir tantos e tantos jogos para o seu Sporting, que numa grande parte do tempo, que ele jogou entre 37 e 49, foi o Sporting dos 5 violinos, ele era um deles, era o avançado centro, e portanto tudo isto são dados que me apraz registar o interesse, estes anos todos passados, que existe pela figura do Peiroteu e, no fundo, pelo futebol, enquanto história, enquanto cultura, enquanto património, que no caso da sociedade portuguesa é um património cultural fundamental. E como é que um jogador que apresenta esses números, que tem uma história tão vasta e tantos títulos, cai no esquecimento? É assim, muito sinceramente eu penso que no futebol, como na vida em geral, o tempo é algo que tem sempre os seus efeitos. E temos que pensar que realmente o Fernando Peiroteu jogou na década de 30 e 40 e, portanto, estamos a falar de 70 anos atrás e como, infelizmente, e daí que eu digo que me apraz registrar este interesse, como em geral a história do futebol não é muito analisada, não é muito querida, digamos assim. Normalmente o que interessa é o atual, não é? Se não se ganha um campeonato há 3 anos, pensa-se que já não se ganha há muito tempo. Se não temos grandes títulos nos últimos 20 anos, mas fomos dominadores durante um período importante da história do futebol, tem-se uma imagem negativa de um clube. Portanto, eu penso que o Peiroteu foi vítima, no fundo, do desgaste do tempo e dessa falta de interesse, e em Portugal especificamente, porque há países onde isto seria impossível, este esquecimento. Estou a pensar em Inglaterra, por exemplo, onde o adepto comum sabe a história do seu clube, mas sabe também a história do próprio futebol inglês, com pormenor. E, portanto, seria impossível esquecer. Em Portugal, só agora, desde há uns anos a esta parte, é que tem havido a preocupação de estudar o fenómeno também nesta perspectiva histórica, lá está, cultural, e, portanto, é normal e ainda bem que se recuperem os jogadores como o Peiroteu. Penso que os 5 violinos seria também importante olhar a carreira deles, porque para lá do aspecto individual de cada um deles, que eram grandes jogadores, mas realmente constituíram uma linha avançada, constituíram um conjunto realmente extraordinário, juntamente, aliás, com o resto da equipa do Sporting, porque os violinos podiam brilhar, porque atrás de si também tinham quem suportasse esse brilho e quem trabalhasse para eles, desde o guarda-redes João Azevedo, passando pelo Passos, pelo Canário, tantos jogadores que eram fundamentais dessa equipa, que foi hegemónica no futebol português. Convém não esquecer, foi a única durante muitos anos que ganhou 4 campeonatos seguidos e que marcou um período de hegemonia que só não foi mais famoso porque não havia ainda competições europeias, porque tenho quase a certeza que se houvesse competições europeias, esse Sporting seria conhecido em toda a Europa, porque com certeza que tinha conquistado títulos, ou pelo menos tinha sido reconhecida de outra maneira. E para quem escreveu um livro autobiográfico de Peiroteu, como escreveu... O que eu fiz foi fazer a reedição da autobiografia do Fernando Peiroteu. Porque o Fernando Peiroteu tem ainda essa característica, tem esse aspecto particular de, além de ser um grande jogador de futebol, preocupar-se também em deixar as suas memórias, coisa que nunca tinha acontecido no futebol português. Nunca tinha existido uma autobiografia de um jogador de futebol. Aliás, o jogador de futebol era conotado sempre com pessoas com pouca formação que nunca escreveriam um livro na vida. E o Fernando Peiroteu, em 1957,
estamos a falar de 7 anos depois da sua carreira terminar, editou um livro a contar a sua história, desde os tempos de Angola, onde nasceu, passando pela chegada ao Sporting e por todo o caminho que fez de verde e branco, mas também pela seleção nacional, com histórias muito engraçadas, com muito sentido de humor, ao mesmo tempo também refletindo a pessoa especial que era, no sentido de ser um cidadão exemplar, preocupado com as outras pessoas, com os seus colegas, com os adeptos, portanto, alguém muito especial, e vale a pena ler a história porque tem, além de ter histórias muito engraçadas, reflete aquilo que era o Fernando Peiroteu, nomeadamente, por exemplo, estou-me a lembrar da sua relação com José Szabo, um treinador húngaro que depois se naturalizou português porque amava Portugal, viveu em Portugal a maior parte da sua vida, foi um dos treinadores mais titulados da história do futebol português e que construiu uma relação muito especial com o Peiroteu, e aquilo que o Fernando Peiroteu atingiu também o deve muito ao José Szabo e ao seu esforço individual, pessoal, claro, porque o Szabo convenceu a treinar mais 2 vezes por semana. Naquela altura treinava-se 2 vezes por semana e era de manhãzinha antes de ir para o emprego. E o Fernando Peiroteu treinava mais 2 vezes, treino específico de avançado centro, com o José Szabo, que autenticamente apadrinhou, era uma espécie de pai mentor para o Fernando Peiroteu, e uma grande parte do livro reflete exatamente esta relação muito especial e com um sentido de humor realmente espetacular, porque o José Szabo falava um português um pouco estranho, dada a sua proveniência, e há histórias realmente muito engraçadas contadas pelo Fernando pelo Fernando Peiroteu, entre os dois, essa relação muito especial. Houve alguma coisa que o surpreendeu enquanto reescrevia essa autobiografia? Enquanto fazia essa reedição e, portanto, tive que pegar no texto, no fundo, transcrevê-lo para o computador e, portanto, acabei por ter uma relação muito próxima com o texto, mas também com alguém que eu não conheci, obviamente, que viveu num tempo anterior à minha existência, pelo menos a maior parte da sua vida. Possibilitou-me também acabar por me transformar em amigo do filho do Fernando Peiroteu, também chamado Fernando, e nesse aspecto também foi uma experiência enriquecedora em termos humanos, mas como dizia, criei aqui quase uma empatia com a pessoa e com a sua história. Se calhar destacava, além da sua capacidade intrínseca como jogador e essa capacidade de marcar golos, que é uma coisa que é fascinante, alguém que tem esse faro, como se costuma dizer, especial, e que conseguia fazer aquilo que os outros não conseguiam. Além disso, o que eu mais retive na história do Fernando Peiroteu foi as suas qualidades humanas. O facto de ser uma pessoa que era muitas vezes incapaz de dizer que não quando lhe faziam pedidos, e às vezes pedidos complicados, relacionados mesmo com questões financeiras. Uma pessoa com uma bondade enorme, com uma correção a toda a prova. Aliás, a única prova que a correção dele não conseguia superar era um defesa central do Benfica, chamado Gaspar Pinto, que o insultava, que o provocava de todas as maneiras, e por uma vez Fernando Peiroteu perdeu a cabeça e basicamente esmurrou o Gaspar Pinto. Toda a gente foi a favor do Peiroteu porque sabiam da história passada, mas a verdade é que o Fernando Peiroteu foi suspenso, e esse facto marcou, porque gostava-lhe imenso ter prejudicado a equipa e ter, no fundo, estragado, e não estragou, mas manchado minimamente a sua reputação, porque era uma coisa que ele prezava muito, era ser um jogador correto, solidário com os colegas e com os colegas de profissão, ou pelo menos com os colegas de desporto, na altura não era uma profissão como é hoje, e portanto foi isso que eu retive muito da história do Fernando Peiroteu, não só a qualidade futebolística, mas a qualidade humana. O próximo jogo para a Taça de Portugal entre Sporting e Benfica, o jogo Peiroteu, era a homenagem que faltava? Assim, eu acho que é uma homenagem muito oportuna, primeiro porque é o tal reconhecimento e a tal recuperação da memória, que é importante, penso, para os adeptos do Sporting e para os adeptos do futebol em Portugal, porque o Fernando Peiroteu foi também importante para a seleção. Na altura havia menos jogos de seleção. No entanto, acabou por ter um registro goleador em termos de média muito bom também na seleção, porque era assim, e ele era assim, não é? Marcou 14 golos em 20 jogos, é muita coisa, é realmente uma média que não é para todos, mas o que me parece fundamental é a tal recuperação da memória e, ao mesmo tempo, a oportunidade, porque, na realidade, se clube com quem o Peiroteu se dava muito bem em termos de marcar golos e, portanto, para o Benfica não eram boas notícias quando tinha que enfrentar o Peiroteu, e, portanto, se havia clube que o Peiroteu tinha como especial vítima, era o Benfica. Aliás, tem uma média superior a 1 gol por jogo contra o Benfica, portanto, imagine-se os golos que ele marcou ao Benfica e nomeadamente,
como se costuma dizer agora, era uma espécie de besta negra do Clube da Luz, porque nos primeiros 8 jogos que fez com o Benfica decidiu 6 à sua conta e marcou qualquer coisa como 12 golos nestes jogos, que é realmente impressionante. E além disso, há o famoso jogo do Pirulito, conhecido como o jogo do Pirulito, porque o Sporting acabou por ganhar o campeonato à custa desse jogo por 1 golo, em que basicamente o Sporting tinha que ganhar por 3 golos de diferença ao Estádio da Luz, e foi ganhar 4-1 com 3 golos do Peiroteu. Portanto, acho que homenagear o Peiroteu num jogo contra o Benfica, mesmo em termos históricos, faz todo sentido.